domingo, às 10 horas. O plantão de atendimento é de segunda, terça e quinta-feira, a partir das 7h15, e de quarta a partir das 13h15. No sábado é 16h30 e no domingo 9h30. Então, quer dizer, os horários são diferenciados porque é sempre um pouco antes da palestra. Então, vai de acordo com o horário da palestra, né? Se alguém tiver dúvida, depois pergunta para a gente de novo. Assistência social, né? Nós entregamos as cestas básicas no segundo sábado de cada mês. São 60 cestas básicas e quem puder e quiser, né, trazer 1 quilo de alimento aí não perecível, ou mais que 1 quilo, melhor ainda, né? Nós aceitamos de bom grado. E a cada 15 dias aos sábados tem uma distribuição de lanches para os moradores da rua, nas imediações aqui do metrô Santana. Então, se alguém puder ajudar também, né, sempre a ajuda é bem-vinda. Vamos lá? Então, agora a palavra é do nosso querido Sérgio. Muito bom dia a todas, todos também. A gente fala todas porque hoje é um dia mais especial, né? Para as mães de todas as formas. O tema, e dentro do livro Justiça Divina, na verdade, psicografado pelo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ele tem vários tópicos. Esse, especificamente das mães, Emmanuel comenta sobre as dificuldades que as mães têm desde o início, quando elas têm o rebento e elas transmitem o amor, apesar das dificuldades da vida, na vida desse filho, nas doenças que esse filho tem, no trabalho que ele tem no transcorrer. Emmanuel comenta que sempre a mãe é vigiada pelo plano maior. A gente muitas vezes não se assusta, nos admiramos de algumas mães pela transmissão de amor que tem, apesar das dificuldades que aquele filho dá. E nós nos perguntamos, nossa, como é possível? Emmanuel comenta no livro, é porque a carga de amor da mãe é uma luz divina, é como se Deus estivesse na Terra. Cada mãe no planeta representa uma luz divina, um exemplo divino. Muitas vezes a gente fala, onde é que está o amor? Nós ligamos a televisão, nós ouvimos o rádio, e nós muitas vezes nos deixamos levar pela situação atual. Mas o planeta, e nos esquecemos dessas amorosas anônimas, que estão amando constantemente, que quando estão no mundo, estão dando provas do amor divino. E muitas das vezes nós, filhos, não percebemos isso. Joana de Ângeles, no livro Leis de Amor, ela comenta o seguinte: deveríamos nós, no Brasil, porque ela fala muito no Brasil, ser muito gratos às mães. Ela diz, no Brasil existe mais ou menos 5 milhões de abortos por ano. O fato de nós estarmos nascendo, ou termos a condição de nascer, mostra que nesse meio dessa turbulência toda, foi nos dado a grande oportunidade de trilhar o caminho na Terra. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Porque muitas vezes nós nascemos, nós crescemos, nós somos alimentados, somos levados ao hospital. Nos momentos de dor, a gente esquece aquela pessoa que estava lá sempre ao nosso lado. Muitas das vezes nós damos um trabalho danado, seja na escola, seja entre os amigos, arrumando confusão na rua, e nos esquecemos daquela que está sempre amparando-nos. E a gente cresce, muitas vezes vai para a vida profissional e se esquece, valoriza muito o amigo, valoriza muito aquela pessoa de sucesso, valoriza muito a pessoa que está na televisão, porque ele é um artista, porque ele tem um nome. Valorizamos muito as pessoas que estão fora do nosso meio. A gente tende a engrandecer muito a quem a gente não conhece. Somos muito fácil, a gente chega a exteriorizar muito o amor para pessoas que estão fora do nosso círculo diário. Por quê? Porque a pessoa atingiu o sucesso. Ou porque um amigo nosso conseguiu uma profissão de destaque.
ou porque muitas vezes nós trabalhamos numa empresa em que as pessoas são muito importantes. Então nós estendemos a admiração por pessoas que estão fora do nosso nível. Nós olhamos aquelas pessoas como se fossem realmente dignas de admiração, fora do nosso meio, porque afinal de contas o nome dele aparece nas revistas, porque afinal de contas ela está na televisão, porque afinal de contas falam-se deles em todos os lugares. E aquela pessoa que está sempre ao nosso lado, que nos dá força, que nos dá amparo, que nos dá amor. Muitas das vezes nós nos esquecemos da mãe. Está ali presente, anônima. Não pede reconhecimento muitas vezes. Não pede que o filho a engrandeça constantemente, mas está sempre ali. Tem um conto que diz o seguinte: havia uma senhora, e o nome dela vamos chamar de Amor, porque ela sempre amou muito esse filho, e o filho vamos chamar de ingratidão, porque esse filho nunca lhe retornou em amor aquilo que essa mãe dava, com muito amor, alimentando, procurando nos momentos difíceis, e o filho muito ingrato. É da natureza, porque as mães são heroínas. Muitas das vezes os filhos que vêm realmente com uma dívida tremenda de vidas passadas. E a mãe, quando se predispõe a trazer esse rebento ao mundo, ela está se predispondo a ser essa heroína. E aí esse filho deu muito trabalho durante toda essa vida. Chegou o momento em que a mãe desencarna e vai para os âmbitos celestes. E esse filho chegou um momento que ele desencarna. Por merecimento, ele vai para lugares em que não é muito feliz. Mas vamos entender o seguinte, né? O que é felicidade? É o meio em que nós estamos ou é o que nós somos? Essa mãe, mesmo estando nos altos graus da evolução, não conseguiu ficar lá. Desceu até os umbrais para amparar esse filho mesmo ali. E trazendo para o nosso mundo, nós vamos ver que isso acontece com muito mais constância do que a gente percebe. Vamos ver um exemplo claro disso. Recentemente teve uma revolta nas FEBEMs aqui de São Paulo, em que as crianças estavam ali com perigo, o exército estava do lado, a polícia estava do lado de fora. O que aconteceu nessa hora? As mães saíram de suas casas, de suas profissões, e fizeram uma passeata e fecharam aquela rua. Tinha alguns pais, não é demérito. Nós, os pais, temos nosso valor, mas ali estavam as mães, presentes. Porque para muitos de nós, quando a gente liga a televisão, nós vemos o quê? Mas são pessoas que eles erraram na vida, estão ali. Mas para aquelas mulheres que estão do lado de fora, eram filhos. E elas estavam ali protegendo, estavam ali fazendo-se presente, para que nada acontecesse com aquele que estava lá dentro. E estão lá constantemente. O que é interessante na vida diária, nós percebemos, é que se nós formos ver, seguindo essa ideia, é o seguinte: nas cadeias masculinas, a visita de mulheres é muito grande. As mulheres, elas não abandonam os maridos nem os filhos, elas estão lá muito presentes, constantemente presentes. Dizem que no casamento a mulher, ela já começa a ser mãe do próprio marido, depois vem os filhos. E é por isso que aparece o ciúme, porque vem mais um, né? O marido fala: mas agora eu tenho que dividir, porque ele é o filho mais velho dessa mulher, né? Normalmente o marido. Aí depois vem o filho, e vem as preocupações. E a mulher, por natureza, tem que se desdobrar em amor. O homem se desdobra em amor? Sim, dentro do nosso jeito de ser. Mas a mulher, ela vem naturalmente com esse amor. Esse amor de mãe é um amor que não dá para nós homens ainda entendermos. É por isso que nós aqui pedimos grande desculpa, porque aqui quem realmente tem que falar deveria ser uma mãe. A mãe, ela consegue falar isso com muito mais naturalidade, porque é dela isso. Ser mãe é um processo que todos nós espíritos encarnados em encarnação vamos passar. E nós aqui, apesar de sermos homens, percebemos no fundo do nosso coração como deve ser grandiosa essa transformação do corpo quando o filho vem. Lembrando de Emmanuel, normalmente quando o filho vai vir, ele entra em contato com o espírito materno e com o paterno, mas é a mãe que tem que dar o aval final. Sim, eu quero.
O pai pode até, eu não sei se eu quero ou não, mas é a mãe que manda. Emmanuel lembra no conto aí do Chico que antes mesmo da mulher divina a gravidez, há um acordo espiritual em que a mãe se prepara para receber o rebento, em que há um diálogo de espírito para espírito, em que a mãe se prepara ali e sabe de antemão as dificuldades que vão vir. É por isto que nas dificuldades familiares é a mãe que mantém-se firme com os filhos e não o pai. Porque é a mãe que deu a palavra final. Sim, eu quero, eu vou assumir. E ela assume. O pai está ali, ele é o esforço maior, ele está presente, sim. Então, depois que é feito esse contrato verbal, o filho agora começa a ver uma harmonização espiritual. Mesmo que essa criança tenha tido problemas espirituais no passado consciente que o recebe, essa harmonização é amor. Muitas mães não sabem até de onde vem tanto amor. Esse amor, ele vem antes mesmo do nascimento. Essa harmonização vem muito antes. Quando há um contrato verbal de espírito para espírito, em que o espírito fala, olha, eu quero te dar a chance. Eu vou te direcionar na vida. E aí vem todo aquele trabalho espiritual, porque o trabalho de mãe é um dos maiores trabalhos espirituais que tem na Terra, no planeta. Não adianta falar que o maior trabalho espiritual, porque eu abri 10 mil casas de caridade, eu fiz isso, fiz aquilo. Olha, ser mãe é para poucos espíritos. Ser mãe, no sentido real da palavra, dar-se, acompanhar, começar a estar presente sempre nos momentos difíceis, não é só simplesmente eu tive o filho, mas esse acompanhamento, todo esse despertar de amor, é para poucos espíritos, sim. Muitos espíritos aqui encarnados até têm os filhos, mas nem todos eles conseguem ser mães. É óbvio que é um trabalho de transformação, todos estamos no caminho, todos estamos cada vez mais nos despertando para isso. Mas o que nós percebemos é que cada vez que nós vemos uma mãe desta, nós sabemos que é Deus na Terra. E cada vez que nós vemos essas mães, mesmo nas portas das FEBEMs ali, amparando o filho que está presente ali, mesmo essas que no momento de dificuldade estão presentes, para os outros o filho pode ser qualquer outro mau elemento, mas para a mãe é meu filho. Nós vemos que ali está presente o amor divino. Lembra-nos um conto também do irmão X que ele dizia o seguinte: tinha uma mulher que ela tinha um filho que cresceu com muita revolta, não aceitava quase nada, não trabalhava. E lá pelos seus 18 anos, o filho chegava bêbado em casa, e a mãe, inconformada, tentava conversar com o filho discutia com a mãe, e nada se conseguia. Essa mãe frequentava um centro espírita, e certa feita ela conversou com um irmão espiritual. Falou, olha, eu não sei mais o que fazer, porque o meu filho ele bebe, ele fuma, ele chega em casa já em péssimas condições, nós brigamos toda noite. E o espírito, então, lá presente, comentou, bom, mãe, ame seu filho. Mas eu já amo. Então, e mais? Mas eu já estou amando. Mãe, e ele repete, apenas ame seu filho. E ela voltou para casa com aquela informação, e pensou, e sentou, e ficou imaginando, ame meu filho. Foi quando talvez tenha despertado essa informação nela, ela resolveu então, naquela noite ela sabia que o filho ia chegar bêbado, como chegava toda noite, ela simplesmente preparou a alimentação do filho, deixou na mesa e esperou ele chegar. Quando ele chegou reclamando, viu que tinha comida para ele, estranhou, falou, o que está acontecendo? Está me estranhando? E ele sentou à mesa e comeu, xingando, e ela não retrucou. Ele estranhou, continuou xingando como era normal dele, e ela não falou nada. Na outra noite a mesma coisa, e numa outra noite a mesma coisa. Chegou um momento em que ele parou de xingar, porque não havia retruco, não havia retorno. Chegou numa outra noite, ele começou a voltar para casa, não tão bêbado. Ele já não voltava, ele voltava em condições melhores.
Até chegou um momento em que a mãe, nesse transcorrer, amando só, ele chegou para a mãe e começou a chorar. Foi numa noite que ela não sabe quando, que ele sentou à mesa e começou a se alimentar. Olhou para a mãe quieta e chorou. Chorou e conversou com a mãe. Ali começou um diálogo, em que a mãe falou: filho, você é meu filho, eu vou te amar, você seja do jeito que você for. E ele: mãe, mas eu faço tudo errado, como é que a senhora pode me amar? Olha o arrependimento aí. Porque enquanto havia revolta, não havia a necessidade de transformação. Porque normalmente o que acontece numa discussão? Quando nós, pais ou mães, discutimos com o filho se justifica pela discussão. Ah, está discutindo, então eu vou discutir. Quando a mãe não discute, apenas ama, apenas alguém vai se sentir culpado. E nessa hora vai chegar um momento que essa culpa vai vir à tona, porque é muito peso. Por mais que essa pessoa se busque: eu sou revoltado com a vida, eu sou revoltado com a minha mãe, com o meu pai. Se houver na casa dele alguém que retruque, ele encontra ali justificativa para retrucar. Está brigando comigo mesmo, então eu vou retrucar. Quando alguém no nosso lar que nos ama para de retrucar, só fica de um lado só. Ali começa a transformação. Assim acontece no plano espiritual conosco mesmo. Não há o plano maior de amor, acompanhando nossa vida material, não fica questionando-nos nas nossas atitudes. A gente se questiona tanto que chega um momento que a gente se arrepende. Olha, estou fazendo tudo errado. Foi isso que essa mãe descobriu. Chegou um momento em que o filho percebeu que fazia tudo errado e tomou conta e disse: meu Deus do céu, o que eu ando fazendo? A pessoa vai se autoanalisando. Não precisa ninguém ficar apontando o dedo para ela. E ela vai buscar com certeza aquele que a ama. Tem um conto interessante que passou no Jô Soares, inclusive, que foi muito impressionante até, de um jovem que não tinha mãe. Então nós vemos aquelas mães que adotam por amor, né? E ele estava na FEBEM e era um dos piores meninos ali. E aprontava, e soltava, ia preso e voltava. Chegou uma alemã. E a alemã, conversando com o rapaz da FEBEM, falou: eu queria ajudar, né, no que eu puder. Aí o rapaz falou: olha, os meninos aqui não tem jeito. Essa é a ideia deles. A molecada aqui não tem jeito. Você pode até tentar, mas duvido que você vai conseguir. E ela olhou todo mundo e viu um lá, bem no fundo do corredor, quietinho, atrás da filha. Falou: quero ajudar aquele ali. Ela: dona, aquele é o pior. Você pode até tentar, mas é o pior. Aí ela: pois é, ele que eu quero. Pegou o menino. E ela tinha aquele programa de levar os fins de semana para casa dela. E levou outros também. Mas esse era danado. E ela levava, ele aprontava, e ele roubava as coisas dela. E ela sempre amando, nunca falando: olha, não faça nunca. Sempre: olha, filho, fica aí, tal. Chegou um momento em que o menino frequentava a casa dela, dando trabalho. Frequentava a casa dessa mulher. E aí teve um dia, e ele contando, né? Teve um dia que ela saiu, e ele lá pensando, e ele pensando dentro dos critérios dele de criança: mas o que essa mulher quer comigo? Ninguém gosta de mim. Eu preciso me livrar dela. Eu preciso me livrar dessa mulher. É assim que eu vou fazer. Ele abriu todas as torneiras da casa, inundou a casa de água. Inundou tudo. Falou: agora ela vai me mandar embora, porque não é possível, essa mulher quer alguma coisa. A mulher, quando chegou em casa, viu o tapete dela importado, tudo de água, as pias lotadas de água, aquilo tudo. E o menino lá, parado, esperando que ela xingasse, que ela explodisse, que ela fizesse algo, sabe, como todo mundo faz com ele. Porque o comum dele é esperar que as pessoas agredissem ele. É tão comum que algumas pessoas buscam agressão mesmo inconsciente, foi o que ele fez. Como as pessoas sempre me agridem, ela vai me agredir também. Aí ela olha para ele, chora, abraça ele e fala: uma pena que ninguém te amou tanto até hoje, é por isso que você é assim. E abraça esse menino. Nesta hora ele chora. Ele não tinha chorado nunca na vida dele. Ele mesmo falou. Ele falou: olha, e conversando nessa entrevista com o Jô Soares, falou: nunca chorei na minha vida. Eu lembro de ter chorado nesse momento, porque neste momento eu senti amor. O amor dela era
tão forte comigo que eu não resisti, desarmei e chorei. Aquilo é amor de mãe. Para ser mãe, eu não preciso ter concebido. Para ser mãe, eu só preciso amar. E é interessante porque esse menino conta que a partir daí, quando ele realmente viu o amor presente na vida dele, ele começou um trabalho de transformação pessoal. A partir dali, ele começou a se modificar interiormente. Notamos que o amor é a arma mais poderosa no mundo. Não é discussão, não é o chamar a atenção, não é o botar de castigo, não é o olha, você vai ver, não é olha, qualquer dia eu te pego, a ameaça. As ameaças, o olha o que você faz, olha que um dia eu te pego, ela vai deixando o menino mais com medo do que amoroso. Sabe o que gera muitas vezes nas crianças alguns comportamentos ameaçadores? Medo do mundo. Porque quando nós criamos medo da nossa casa por consequências do que fazemos errado, nós temos medo de errar. E aí no trabalho nós temos medo de errar. Então nós não avançamos no trabalho, porque o avanço em qualquer área dentro do nosso trabalho pessoal gera medos. Porque esses medos são, eu posso errar. Mas quando a pessoa tem um passado angustioso da ameaça, ele tem medo de errar, então ele não avança. São pessoas que estagnam na profissão, são pessoas que não vão muito além. Por quê? Porque lá em algum momento no passado dele, alguém prometeu que se ele errasse, ele pagaria. E aquilo fica impregnado tão forte na mente de uma criança, que ela cresce um adulto medroso. Medo de casar, medo de falar a verdade para as pessoas, medo de enfrentar a vida, medos. E isto acontece porque em algum momento alguém, ao invés de amar, ameaçou. Então, as mães, de modo geral, têm a grande responsabilidade de amar. A educação, ela vem no sentido natural do amor. Porque muitas vezes nós achamos que, olha, tem que educar, tem que amar. A educação vem de forma natural. Ah, mas eu tenho que educar meu filho, e educar, muitas vezes nós achamos que educar é educar, pôr naquele quadradinho e não deixar que ele saia daquele quadrado. Amar é assumir as consequências dos próprios erros nossos e daqueles a que a gente está educando. Isso é amar. E amando, nós vamos transmitindo, de certa forma, para o filho aquilo que em nós está muito vivo. Muitas das vezes nós vemos famílias em que, apesar de haver um amor muito grande, nós vemos falta o carinho natural. As pessoas não se abraçam, os pais e as mães não se beijam, não há um carinho natural de filho com mãe, mãe com filho. Onde está o erro? Em algum momento nessa família, alguém deixou de transmitir aquilo que é mais natural nele ou nela, que é o amor. Quando isso se passa de forma natural, os filhos vêm na nossa família como uma folha em branco. Tudo bem que depois de 7 anos ele assume a sua identidade espiritual, mas até os 7 anos, tudo aquilo que for transferido de amor, de carinho, de afeto, e mesmo depois dos 7 anos, aquilo é agregado. Quando vem toda aquela carga espiritual que ele já traz das outras vidas, ele vai entrar, gera conflito, tá? Muitas vezes o espírito ele vem de uma situação muito difícil no passado, e a gente vê que crianças com 2, 3 anos às vezes passa respondona, ela tem essas atitudes, mas é comportamento do passado que o amor tende a reeducar. O conflito que vem em muitos adolescentes, quando chega lá nos seus 14, 15 anos, é porque muitas vezes aquela educação que ele teve e todo aquele conflito do passado gera as nossas revoltas adolescentes. É normal, nós vemos o adolescente lá com 13, 14, 15 anos com aquele conflito, aquela natureza rebelde. Essa natureza rebelde nada mais é do que uma reestruturação espiritual. É o passado do espírito entrando em conflito com o presente espiritual. E ele vai se adaptando. Então leva alguns anos. E nesse levar de alguns anos, o adolescente ele vai se readaptando à vida.
ali o amor materno tem que ser muito grande. Tem que entender o momento que passa o adolescente, tem que amar as dificuldades que tem o adolescente, tem que acompanhar as dificuldades pessoais que esse adolescente está passando e tem que acompanhar constantemente, porque sempre seremos filhos, sejamos novos, sejamos idosos. Nossos pais estando encarnados, nossos pais estando desencarnados, estão sempre olhando por nós. Isto desde que o mundo é mundo. Deus, quando criou a humanidade, muito provavelmente falou: preciso deixar uma prova do meu amor, e criou as mães. Porque é justamente através dela que nós percebemos que o mundo continua amando. É através desse amor maternal que nós vemos que o mundo, para o mundo existe saída, que é pelo amor. Nós vemos as grandes descobertas científicas, nós vemos que a humanidade está pesquisando o átomo, está indo atrás de transformações nucleares, e tudo isso está levando o homem à autodescoberta, transformações e tudo mais. Mas o amor ainda é e sempre será um móvel transformador do mundo. Todo o resto são maquinários, são transformações humanas necessárias para a humanidade como um todo. Mas o amor é a única arma transformadora que aquece o coração, transfere amor para as pessoas que estão em dificuldades. Elas sentem isso, percebem que estão sendo amadas e transformam-se. Tem uma história até curta de uma mãe que ela conta isso numa carta em que ela fala que perde a filha. A mãe já tem lá os 70 e poucos anos e a filha com 40 anos desencarna por causa do câncer. E ela, escrevendo isso, ela fala que ela não pôde estar presente no desenlace da filha, no desencarne dela. E ela vai muito triste no velório lá para acompanhar a filha. A família de formação espiritual chega lá no velório muito triste e ela fala: olha, agora eu vou me desmontar. E ela conta na carta que quando ela abre a porta, ela sente um amor muito grande. Ela fala: eu não tenho evidência, mas eu senti minha mãe presente. E eu senti a minha filha ali presente, feliz de ter encontrando seus avós que estavam ali. Ela falou: olha, parece incrível, mas ali ela se sentiu em paz. E as pessoas questionando: nossa, você está tão bem no velório da filha? E ela não sabia explicar para as pessoas, ela não tinha como explicar. Amor não tem explicação. Amor é sentimento. Nós sentimos e ponto. As pessoas que são presentes na nossa vida, elas não precisam estar materialmente ali. Quando elas estiverem ali, a gente vai saber. Isso é amor. As pessoas que nós amamos, as pessoas que passam por nossa vida, geram um sentimento interior muito forte. Então aqueles pais que já não estão presentes, a gente sabe quando eles estão presentes, a gente os sente. É o que acontece com essa mulher que ela escreve na carta. Eles estavam presentes, ela tinha certeza disso, ela sentia. E o sentimento fala por si. De certa forma, todos nós estamos aprendendo a amar. Mas a melhor escola de amor ainda é a maternidade. Muita paz a todos. Bom, esse tema é muito lindo, né? Nós vamos agora passar para a parte das perguntas. Então o Sérgio está aqui para vocês questionarem, complementarem alguma coisa. Quem que gostaria de falar? Um de cada vez. Peguem as senhas. Todo mundo fica tão quietinho. Hoje as mães vão falar, né? Gostaria de saber, se você pudesse responder, uma mãe que doa o filho por motivos material, o motivo que for, que ela tem um filho e acaba dando para adoção. Como que é isso espiritualmente? Tá. Esse é um caso que acontece muito, principalmente por dificuldades financeiras. Não acontece só no Brasil, acontece em vários casos. É que, normalmente,
A gente sabe que a pessoa que está passando pela dificuldade, só ela, ali, dentro do coraçãozinho dela, sabe pelo que ela está passando. E se ela fez isto, muitas vezes é um ato de amor. Por incrível que pareça, ela lá numa situação difícil, sabendo que se ele continuasse com ela, ele passaria por uma situação pior ainda, ela se desfazer daquilo que ela ama. Olha o ato que ela está fazendo. Nós temos que entender que o ato de amar, muitas vezes, passa pelo crivo, não da razão, porque nós, usando a razão, falamos, não, ela tem que ficar com o filho ali. Mas para ela, naquele momento, foi o melhor ato de amor que ela poderia exercer. Para ela. Para os outros, pode até ser um ato de perversão. Nossa, ela se desfez do filho, mas ela está amando. Ela não deixou de amar o filho quando ela se desfez dele. Aliás, né? Ela vai continuar amando ele por muitos anos, muitos séculos, porque aquele laço se torna presente e ele é constante dali para frente. Só para lembrar como esse ato é forte, nós estudávamos aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo e estávamos no curso mediúnico ali. E tinha uma amiga nossa lá no meio e certa feita uma pessoa pediu para entrar. Aí ela entrou, conversou com uma amiga nossa, falou, olha, você é fulana de tal? Sou. Há 2 anos você perdeu um filho. A mulher se assustou. Perdi. Pois é, ele reencarnou. Nós estávamos presentes nesse dia. E a mulher começou a entrar em pranto, chorando, falando, como é possível? Falar, porque é o seguinte, eu fiquei grávida, este menino, e eu sou espírita, a mulher falando, e esse menino deu uma comunicação no centro que eu frequento, falando, mãe, falando para ela, através de uma médium, né? Falando, mãe, eu estou voltando. E agradecendo ela por ser mãe, falando, mas eu tenho uma dívida muito forte, muito grande com alguém que me deixou passar por dificuldades, que eu precisava desencarnar daquele jeito, e esta pessoa me deu muito amor, e deu o nome e endereço dela. Falou, olha, você vai na federação no horário tal, lá, você vai encontrar fulana de tal. E ela foi e encontrou, e a mulher estava grávida. Falou, olha, daqui a tanto tempo ele vai nascer. Ele já deu, ele falou para te agradecer muito. O que foi interessante, nós acompanhamos depois, alguns anos, esse ato aí. Elas se tornaram muito amigas e o filho nasceu. Ela foi madrinha desse menino, quer dizer, ela criou o laço de amor, não se desfez, se manteve. O que é interessante, nós veremos dentro dessa união espiritual, nós espíritas, nós temos, não vou falar vantagem, mas foi interessante nós vermos isso acontecer do nosso lado, foi muito impressionante. E a mulher, ela poder se reencontrar com aquele espírito que ela amava muito, mesmo vindo através de outra mãe. Então o laço permanece sempre. Mesmo a mãe doando, e ela se desfaz, isso não é porque ela quer, muitas vezes é porque ela ama. E nós, quem somos nós para achar alguma coisa? Mas esse amor fica marcado nela. E ela vai levar isso e vai sofrer muito com isso. É uma pena, mas tem um laço de sofrimento, porque essa distância vai gerar nela muito sofrimento. Eu fiz essa pergunta porque minha amiga, ela adotou uma menininha e ela está com 2 anos hoje, né? E aí um dia a menininha acordou e falou assim, mãe, eu tô com uma dor no coração, eu tô triste, mãe, eu tô com vontade de chorar. Menininha. Aí ela falou, mas por que, filhinha? Eu não sei, mamãe, mas me dói o coração. Aí ela foi descobrir que, olhando nos papéis, que era a data do aniversário da mãe dela legítima, mãe dele. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, a ligação, né? A ligação permanece sempre, não tem jeito. O seu discurso foi perfeito, foi lindo, ainda mais sendo dito por um homem, né? Porque a gente está acostumado a ver essa visão, a visão feminina da mãe, não a visão masculina. Então não tem nem o que perguntar, de tão completo, de tão bem feito que foi. A minha pergunta é de uma pessoa leiga falando em relação ao lado de filha. Quando a gente perde um pai, uma mãe,
todo mundo, não sei se para confortar, diz: não chora, para de chorar, porque se você chora, você faz mal para o espírito do seu pai, da sua mãe. E então não chore por ele, porque assim ele fica bem também, sofrerá menos. E que falam assim, nunca a presença dele ali, porque isso faz seu papai e mãe se libertarem desse nosso plano. Visão de uma leiga, mas que entra em conflito com o que você colocou, por esse laço que nunca termina, por essa presença, né, espiritual que está independente da nossa vontade ou não, e com a nossa necessidade. E, então, isso é lenda. Vamos dizer um termo assim de história. Isso é uma questão difícil até de tratar. Vejam bem, eu vou contar um caso. De novo, sou obrigado a tratar de um caso pessoal. De novo, né? Eu tenho uma família que mora aqui na Zona Leste. E minhas primas só são mulheres, tem um homem também. E o pai desencarnou. Situação muito parecida, porque eles tinham uma ligação muito forte, amorosa com esse pai. E minha prima, ainda não conhecendo muito a doutrina espírita, perguntava muito: mas meu pai, onde ele pode estar? O que pode estar acontecendo? A minha mãe fica todo dia pedindo para ele voltar. Eu falo: olha, melhor coisa, faz o seguinte, vai em tal lugar e pede uma psicografia para você poder vibrar, e pede vibrações, faz um trabalho de vibrações em nome do seu pai. Mas já que vocês têm tanta dificuldade de aceitar, pede uma psicografia. E ela pediu. E o que veio nessa psicografia? Que de tanto a mãe pedir por ele estava lá na casa. Estava escrito lá, literalmente. Estou aqui, estou tomando conta assim aqui da casa. E ele falou ainda na psicografia: então as pessoas que estão vindo me chamar para ir para um lugar melhor, mas eu não vou não. A minha mulher está me chamando, eu não vou sair daqui. E ela foi me mostrar, assustadíssima. Falou: mas isso? Eu falei: porque é um espírito. E sendo espírito, nós temos uma ligação afetiva muito forte com o que nós temos em vida material. Nós temos essa... E não existe o forçar, sabe? Os espíritos não vão vir falar: teu lugar não é aqui, vamos amarrar você e levar para outro... Não. Não existe isso. A mulher, então, muito apegada, né? Ficava pedindo a presença dele. E o que aconteceu? Ela começou a vê-lo. À noite ela deitava na cama e via ele, porque ele estava lá presente. Né? E não é porque ela era vidente, é porque a ligação deles era tão forte durante tantos anos, em que ela conseguia ter a visualização dele, do marido, que ficou ali presente enquanto ela pediu. E eu falei: olha, sei que vocês amam, sei que existe muito amor por vocês, mas note que ele está sofrendo bastante. Por quê? Porque ele está lá presente na casa. Isto só aconteceu também por falta de preparo espiritual deste homem também que desencarnou. É lógico, né? Porque se é uma pessoa espiritualizada, por mais que a pessoa fique pedindo, ela sabe que o lugar dela já não é mais lá, ela vibra de onde ela está para que o melhor aconteça. Para quem tem dúvidas, leiam lá o Nosso Lar, o finalzinho, o último capítulo, quando o André Luiz, louco para ajudar em casa, pede, não, ainda não. Aí chega num momento e fala: agora você vai. Só que ele chega lá e leva um susto. Se vocês têm dúvida, leiam o Nosso Lar para vocês verem o porquê que ele leva um susto. Mas, continuando, é só para atiçar a curiosidade literária de vocês, né? Mas então, na minha prima, ela começou a vibrar, então, começou a levar a mãe dela para que vibrasse amor. Numa outra psicografia, um ano depois, ele fala: olha, estou num lugar melhor, eu melhorei minha condição espiritual, agora eu vibro por vocês de onde eu estou, para que o melhor aconteça para vocês. Olhem a diferença. Então, é uma pergunta complicada, porque depende muito daquele para quem a gente está mandando a vibração ou desejo de estar presente. Isso, exatamente. Bom dia. Bom dia. Eu adotei uma criança. Eu conheci uma moça na rua, que ela deu à luz numa casa sozinha, e ela ia mandar essa criança para FEBEM. Então, veio uma ligação na minha casa, dizendo que aquela mulher que eu tinha
levado ela para dar à luz, ela havia tido um menino, né? E que ela ia mandar para adoção, ou senão ia para FEBEM. Aí então eu peguei e falei assim, não, eu tenho 4 filhas, né? E eu não queria estar numa situação muito ruim, e eu falei, não quero. Aí, deu aquele momento, eu fui até essa casa, e quando cheguei lá, ainda falei para meu marido, eu não quero, a gente não tem condições. E então, quando eles me mostraram o bebê pelo vidro, ele abriu aqueles olhinhos, e eu peguei, né? Há 18 anos, né? Ele fez 19 agora, e ele encontrou a mãe dele. Ela agradeceu muito. Nossa, Virei na casa de um amigo, e ele veio falar comigo. Mãe, eu não sou seu filho. Falei, não, mas eu amo você muito. Mas eu não coloquei na cabeça dele. Falei para ele, ela podia ter feito coisa pior. Ela não, por amor, ela deu a mim. Ela confiou a mim, a você. E você pode continuar indo na casa dos seus amigos, onde você encontrou a sua mãe e as suas 2 irmãs. Que ela pegou e falou assim, ele é meu irmão. E tem mais 4 irmãs, que são as minhas 2 que estão aqui. E que a gente ama muito esse menino. Ele fez 19 anos, dia 26 agora. E ele tinha medo de que eu fosse criminar. Eu prefiro, ela é a sua mãe. Eu jamais vou condená-la dela ter dado você para mim. Condenar que ela ia te jogar na rua. E ela confiou. E ela, para mim, ela falou, Branca, meu filho está muito bem criado, está bonito, muito educado. Conheci ele sem querer na casa de uma amiga, de um amigo dele, que a mãe dele é amiga dela. Então foi muito assim, emocionante para mim. E ele hoje, ele se dá bem, eu sei que ele encontra com a mãe, com as irmãs, mas ele chega triste em casa. Às vezes eu pergunto, o que foi? Ele fala, não foi nada. Mas eu tá indo ver a mãe dele, ele falou assim, eu não quero mais ver aquela mulher. Eu falei, não, filho, ela te deu, você, que eu cuidasse de você, e você é meu único filho homem que eu tenho, que eu amo você de paixão. muito bonito. É o que a gente comenta, até comentamos uma parte do texto, que é mãe é amor. Conceber ou não de forma natural, isso é detalhe. Mãe é amor. Quando nós amamos, nós simplesmente nos doamos, porque a senhora fez. Isto foi ser mãe. O fato de ter concebido é um detalhe. E esse detalhe gera, obviamente, um compromisso da mãe com o filho. É natural que ele a busque, a procure. Isso é normal. Que ele a ama também, que ele ama ambas. Provavelmente a situação mais difícil no momento da vida dele é o conflito por que ele passa. A minha mãe e a minha mãe. Quando ele vê uma mãe, ele sempre entra no conflito. A tristeza dele é natural. E eu acho que a senhora fez a melhor coisa que pode fazer qualquer mãe do mundo. Aceite aquela, porque ela também, ela te confiou a mim. Quer dizer, esse é o desprendimento do amor. Isso é muito bonito. Meus parabéns para a senhora, porque quando a gente adota, nós estamos estendendo o amor maternal para quem nem foi concebido de forma que nós da forma natural. Exato. Então isso é muito bonito. Como você está falando, cada um tem suas razões de fazer aquilo ou isto ou aquilo, mas o Chico fala assim, bom, uma mãe que não aborta e entrega o filho para adoção, ela garante a vida dele. Né? E aí, assim, se você não quer, pelo menos permita que ele viva, que ele tenha uma oportunidade, só para ir de encontro ao que o pessoal está falando aí. Exatamente. Ou seja, oportunidade de encarnar, de reencarnar. Isso é. E só para encerrar, eu queria falar o seguinte, que os filhos que são adotados, eles são privilegiados, porque eles têm 2 mães. 2 mães. Então, eu sou filha adotiva, e a minha mãe, desde pequenininha, sempre falou isso, que eu era filha do coração. Nunca tive problema com isso, e acho que assim, tem acho que um outro lado, né, que você diz que tem aquele lado de ligação, aquela coisa toda. Eu acho que eu me encaixo naquele outro sentido de que a família espiritual é uma
e a carnal é outra. Então, quer dizer, ela só não teve a oportunidade, por razões que nós já sabemos, de não ter conseguido gerar, mas eu fui amamentada pela minha mãe. Entendeu? Uma coisa assim, fazia 2 meses que ela tinha perdido uma filha, e eu fui amamentada por ela. Então, eu sou o bebê da vida dela, né? Mas assim, ela só não pôde gerar, mas essa ligação com a mãe biológica, eu não consigo sentir. Eu nunca quis procurar, nunca quis saber quem é, eu sei o nome, sei de onde é. Minha mãe nunca escondeu nada. Mas é uma coisa que não fez falta, não tem necessidade. Então, neste caso, eu acho que encaixa-se isso, entendeu? Da parte da família espiritual e a família carnal, no meu caso, eu acho que não faz falta. Isso não faz a diferença. Também acontece, né? Senão isso aqui... Vamos ficar até meio-dia. O almoço, o Dia das Mães, vai ser aqui. Bom, gente, olha, muito bom, Sérgio, parabéns de novo, né? Todo mundo participou, hoje foi muito bom, né? E, assim, só complementando aí o que o Sérgio falou, o amor de mãe, né? Mas é a mãe mesmo, porque a gente sabe que hoje o mundo está moderninho, né? E as mulheres são mães cada vez mais tarde, mas tem a babá, tem a enfermeira, não sei o que, não sei o que. No fim, ela só carregou aquele filho na barriga e tudo bem, e tem o nome de mãe, né? Mas está tudo certo. Mas para as outras tantas, né, que é a maioria, que, assim, levam essa batalha que não é fácil, a gente sabe, ter essa coisa de Deus conceder um filho dele, né, para que nós possamos colocar no caminho certo, amar incondicionalmente dessa maneira, né, que nós fazemos, já é um privilégio. Então, todas nós que somos mães podemos nos dar por satisfeitas. Então, agora nós vamos fazer uma vibração, principalmente, né, pelas nossas mães. Eu gostaria de mandar um beijo imenso para a minha, vibrar pela minha mãe. Que nós consigamos, assim, doar aquilo que nós temos de melhor nesse momento, para todas as mães encarnadas, as mães desencarnadas, que elas possam receber todo esse amor, que elas possam se fortificar cada dia mais e não desistam nunca. Vamos vibrar também por todas aquelas pessoas que estejam passando por dificuldades, aqueles nossos irmãos que estão nas ruas, as mães que estão nas ruas, que num dia como hoje vão ficar com seus filhos sem poder ter um almoço gostoso, sem ter algum conforto material. Que todos possam, nesse momento, entender o porquê de passarem por esse tipo de prova nesta encarnação, e possam sentir-se fortificados. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão encarcerados, que hoje, com certeza, estão recebendo a visita das suas mães, que elas possam levar até eles muito amor e muita confiança, porque elas são as únicas, talvez, que acreditem que eles serão melhores, serão diferentes e que tudo vai mudar. Vamos vibrar também por todos aqueles irmãos que estejam doentes, nos hospitais ou em suas casas. Pedir licença para vibrar pela trabalhadora aqui da casa, nossa irmã Maria Alice, que teve um problema de saúde, que essas nossas vibrações de amor possam chegar até ela. Vamos vibrar por todas as crianças que estão nos orfanatos, à espera de uma mãe, e que essa espera não seja tão demorada, e essas pessoas possam, através de um gesto de amor, buscarem os seus filhos. Vamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nos rodeiam no nosso ambiente de trabalho e por todos aqueles que nós não conhecemos e que precisam de amor e de proteção. Graças a Deus. E continuando nesta sintonia de paz, de amor, nós vamos agora fazer a nossa prece final, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos mais nesta manhã, aprendendo, aprimorando os nossos conhecimentos,
e principalmente que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vem buscar aqui, porque todos os ensinamentos aqui da casa, eles são muito válidos para todos nós. Cada lição, cada palestra, cada pensamento, cada fala se encaixa para todos nós. Que nós possamos ter uma boa semana, que a equipe espiritual aqui presente possa continuar sendo amparada, protegida e nos amparando, nos protegendo. Vão em paz, graças a Deus. Tem um recado? Queria pedir licença, né, para vocês, para todos os nossos amigos que estão aqui, para passar uma mensagem, né, nesse dia tão especial. E eu vou ler desse livro de Maria, Mãe de Jesus, né? Ele é de Francisco Cândido Xavier, Ivone A. Pereira, né? Eu queria pedir licença para ler essa mensagem. Mãe das mães, a todos mãe, a todos Maria atende, mas seu carinho se debruça com mais doçura sobre as mães aflitas. O amor materno é por ora a coluna mestra da sustentação do sentimento na terra. Mulheres da terra, quando o peso for demasiado para seus ombros, recorram à mãe das mães, que ela aliviará seus fardos. Mulheres da terra, quando a amargura transbordar do seu coração, procurem Maria, que ela fará com que o mal se decante e poderão continuar a sustentar o mundo com seus doces sentimentos. As Filhas da Terra é uma poesia. Do seu trono de luzes e de rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, estende os braços para a desventura, que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece as lágrimas penosas e reconhece a oração da alma insegura, inundando de amor e de ternura as feridas cruéis e dolorosas. Filhas da terra, mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imita-a na dor do vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, e encontrareis em vossas próprias almas a alegria do reino do seu Filho. Foi escrita por Bittencourt Sampaio. Então, feliz Dia das Mães para todas, né? E as crianças aí estão passando, já deram? Ah, tá. Já deram uma mensagem que é feita de coração para todas. E para nós todas, muita força, muita coragem para a gente enfrentar e que a gente possa estar junto com Maria aí, né, em todas as nossas lutas diárias. Obrigada.